Se você é um buscador espiritual, tá nessa jornada de autoconhecimento, tá nessa jornada de espiritualidade, tá em busca de si mesmo, eu vou ser direto ao ponto. E o que eu vou trazer aqui vai ajudar bastante aí na tua jornada, tá? Bem, eu queria começar aí falando sobre a nossa jornada como buscador. De uma forma sintética e resumida, geralmente essa jornada começa com um chamado para encontrar um significado mais profundo para a nossa vida, para a nossa existência. Nesse chamado inicial de encontrar um sentido nessa loucura toda, desse mundo todo, de encontrar qual o significado, né, disso tudo, desse jogo todo que está acontecendo. Será que a vida é só isso mesmo? Né? Essa pergunta, a gente começa a se questionar, né? A nossa jornada como buscador começa nesses questionamentos iniciais de a vida não pode ser só isso, dormir, acordar, trabalhar, ir no supermercado, fazer sexo, dormir, trabalhar, acordar. Tem que ter um sentido mais profundo. Então, nossa busca começa aí, nesses questionamentos iniciais, que é o primeiro estágio, esse despertar inicial. É um chamado para sair da Matrix. Nessa etapa surge o que a gente chama aí de crise existencial, ou uma crise de identidade. Algumas coisas começam a perder o sentido. Então a gente começa a ir em busca de tentar encontrar um sentido mais profundo para a nossa existência. Depois desse processo, a gente começa então a efetivamente buscar, a procurar o estágio da busca. Então a gente começa a ler sobre coisas que antes a gente não lia antes, a ver coisas, a assistir vídeos, né, a ler livros sobre assuntos que para nós antes passava desapercebido, passava batido. Aí começa a jornada de autoconhecimento, espiritualidade, a gente começa a conectar com esses assuntos, com esse universo gigantesco que tem de conhecimentos aí disponíveis, né, na humanidade, que nos aproximam de nós mesmos, que nos aproximam da nossa essência, que nos aproximam dessa realidade última como consciência, que a gente chama dessa conexão com o divino, com o sagrado. Então a gente começa a tatear, a gente vai ler o que Jesus falou, o que Buda falou, o que Sócrates falou, o que Lao Tse falou, o que esses grandes sábios falaram, que essas grandes tradições, né, da humanidade, tradições religiosas, filosóficas, falam sobre essa busca por um sentido mais profundo para a nossa existência. Então a gente começa a acumular conhecimentos, né? A gente vai buscando conhecimentos, vai lendo coisas, vai acumulando informações que tentam, de alguma forma, trazer respostas para aqueles questionamentos iniciais que a gente teve no estágio do despertar inicial. Às vezes as pessoas ficam 20, 30, 40 anos nesse estágio da busca, ou seja, apenas acumulando mais conhecimentos. Aí é uma jornada de fora para dentro, a gente está trazendo coisas de fora e botando para dentro. Só que chega um ponto, né, na nossa jornada que a gente começa a perceber que só conhecimento não resolve, né, para que a gente possa ter aí algo mais satisfatório na nossa jornada, um passo que nos dê uma sensação mais concreta de evolução, né, de aprimoramento, de ser uma pessoa melhor, né, a gente começa a entender que existem obstáculos que são internos. Então a gente começa aqui a olhar para dentro, e aí a gente percebe que tem muitas coisas aqui dentro que precisam ser resolvidas. Então a gente vai se deparar aí com os nossos traumas de infância, pai e mãe, né? A gente vai se deparar com condicionamentos que a gente tem, a gente vai se deparar com padrões de comportamento, padrões emocionais, padrões mentais, crenças e, enfim, um mundo de coisas, né? Desse nosso universo interno que precisam de alguma forma ser trabalhadas, né? Então aqui a gente entra em processos de cura, processos terapêuticos, né? Que vão, de alguma forma, esse é o estágio da liberação. Então, de alguma forma, é tentar liberar esses condicionamentos, esses padrões, né, que a gente carrega. E aqui a gente se depara com o que a gente chama do ego. Aqui a gente começa a perceber que o ego é uma peça central nessa jornada. Essa estrutura psicológica do ego, a gente precisa dar atenção para isso. Porque a gente percebe que, na verdade, é isso que nos trava, é isso que nos traz a sensação de que a gente fica repetindo coisas, repetindo ciclos, repetindo padrões, né? Então surge essa palavrinha pequenininha que chama ego. Aqui eu falo de ego não no conceito da psicologia, né, mas num conceito mais focado no despertar da consciência, né? Então, o ego como um nosso senso habitual de eu pessoal, que traz uma sensação de que eu sou um indivíduo, uma individualidade nesse mundo. Então, essa estrutura, identificação com o corpo, identificação com a mente. É uma sensação profunda de separação, que está a essência do ego, é uma sensação de separação. Eu me sinto separado do todo, eu me sinto separado da natureza, eu me sinto separado dos animais, eu me sinto separado dos outros seres humanos. Por eu me sentir separado, eu preciso me proteger.
E nesse processo aqui mora todo o caos que a gente vê no planeta. Está exatamente nesse processo, nesse senso de separação e autoproteção, que é a estrutura egóica. Então eu costumo dizer assim, que não adianta a gente mudar os sistemas vigentes no mundo, sistema político, sistema ambiental, sistema financeiro, não adianta mudar nada disso se o ego ainda estiver imperando na experiência do ser humano, porque o ego vai corromper todo e qualquer sistema vigente. Não vejo outra saída, a não ser cada um de nós encontrar onde que está a transcendência dessa estrutura psicológica do ego. Então, assim, como é que o ego sobrevive? Ele sobrevive na repetição de padrões. Então, tudo o que surge, tudo que nasce, tudo que vive, quer viver, né? Na natureza é assim. Tudo que surge tem as suas estratégias de sobrevivência, de manutenção dessa existência. Então, se a gente toma como princípio de que, em essência, nós somos essa consciência que está por trás do ego, e ela se identifica com esse personagem, com esse senso de individualidade. Aqui surge o ego, na identificação da consciência. É como se a consciência dormisse nessa identificação, ela dorme, esquece de si mesma, e aqui surge o ego. Então o ego não é uma entidade, o ego é um processo. É esse processo de identificação da própria consciência que nós somos, com essa individualidade. Então ele é composto de uma série de identidades. E essas identidades carregam crenças, as quais engatilham emoções, as quais engatilham comportamentos. Então, na repetição dessa estrutura, desse sistema do ego, é que ele vai se perpetuando de forma inconsciente. Então, é como se a gente estivesse preso dentro de um grande labirinto interno, que não tem muros, ele é feito de identificação. A gente tem a sensação de que a gente está progredindo, que a gente está evoluindo, mas a gente está preso dentro de um labirinto. E tem uma coisa interessante, esse labirinto não tem saída, mas ele tem transcendência. Então, algumas coisas que acontecem dentro desse labirinto. A primeira coisa, esse labirinto faz com que a nossa atenção sempre permaneça fixada no externo, nas coisas que estão acontecendo externamente a nós. Então, é sempre nos outros, é sempre no que está acontecendo, é sempre no vizinho, na empresa, no meu chefe, na minha mãe, meu pai, né? É sempre algo externo a nós, o problema, digamos assim, né? Mas existem passagens secretas dentro desse labirinto. Já falo sobre elas. Outra coisa que acontece dentro desse labirinto, é isso que eu falei antes, ele cria a sensação de que nós estamos progredindo, que nós estamos evoluindo. Aqui entra a nossa jornada como buscador espiritual, porque o próprio buscador espiritual ainda é uma parte do ego. E é um grande paradoxo, porque ainda que o buscador nos aproxime dessa liberdade, de se libertar dessas estruturas do ego, ele mesmo se torna o próprio obstáculo para que tu encontre a tua liberdade. Então, paradoxalmente, em última instância, a busca precisa cessar para que o encontro com a verdade se revele. Então, esse buscador, ele vai carregar essa sensação de que eu estou progredindo. E em um aspecto, né, de um ponto de vista, sim, nós estamos amadurecendo como buscadores, certo? Mas esse amadurecimento, como buscador, pode levar uma vida inteira. E eu vejo isso acontecer com várias pessoas. Esse estágio da liberação, ou seja, processos de cura que não tem fim, não tem fim. Eu estou falando justamente para quem está nesse estágio da liberação, para quem está nessa busca por curas interiores, né, buscar curar processos, né, destravar processos, padrões, condicionamentos, crenças, né, comportamentos, né, padrões emocionais, né. Se tu está nessa jornada, fica aqui que eu tenho para te falar, vai mudar tudo para ti. Essa jornada não tem fim, de aprimoramento pessoal. O aprimoramento pessoal não vai ter fim. Então tu vai levar uma vida inteira tentando curar coisas que, por mais que tu faça algum processo aqui, que tu avance, mas a gente segue vivendo a vida e novos dramas acontecem, novos condicionamentos acontecem e novos padrões vão surgir na experiência de todos nós. Então o processo de cura não tem fim. A gente precisa ir além do buscador. A gente precisa encontrar algo em nós além desse processo de busca. É aqui que a gente começa a fazer uma evolução vertical, não mais horizontal, dentro da dimensão do tempo. Então é outro jogo que a gente começa a jogar. A porta de saída do labirinto do ego é exatamente o centro do labirinto. O labirinto não, ele está lá, ele vai continuar lá, porque ele faz parte dessa dimensão nossa como indivíduos. No entanto,
Quando a gente encontra o centro do labirinto, a gente consegue viver dentro do labirinto, mas a gente joga o jogo do labirinto de uma forma muito mais leve, muito mais lúcida, com muito menos sofrimento, com muito mais liberdade, com muito mais paz interior, com muito mais amor no coração e com muito mais contentamento, alegria, felicidade, contentamento de viver, de estar vivo. Então tem algo muito bonito que acontece quando a gente encontra esse centro do labirinto. O labirinto, ele é composto de 4 passagens secretas, que são passagens que conduzem a nossa atenção para dentro, e 3 portais de transformação. Esses portais de transformação não são mais caminhos, eles são mudanças no nosso estado interior. Então são 3 portais essenciais que a gente precisa atravessar. Quando a gente atravessa esses 3 portais, a gente encontra esse centro do labirinto. Essa é a parábola que eu estou utilizando para justamente trazer todas essas ideias, esses conceitos e, além disso, essas experiências vivenciais para os participantes aí do retiro que vai acontecer agora dia 7 de setembro, domingo agora. Nós vamos fazer uma jornada com essa narrativa, a jornada do labirinto. Então vai ter uma narrativa paralela, eu vou trazer vários conceitos, né, falar sobre as 4 passagens secretas. A gente vai atravessar vivencialmente, né, esses 3 portais de transformação, encontrar esse centro do labirinto dentro da gente. Isso começa a trazer esse vislumbre da tal liberdade, encontrar essa liberdade além do ego, que transcende o ego. Então, quando a gente fala de liberdade interior, a gente não está falando liberdade para o ego, para o nosso senso de eu. Não é a liberdade de eu fazer o que eu quiser. Na verdade, é uma liberdade do ego. Eu encontro uma liberdade daquilo que eu imaginava ser. A gente começa a experimentar a vida de um lugar mais livre, mais solto, mais desapegado, mais desidentificado nos nossos papéis. São os papéis que a gente naturalmente precisa para exercer e estar no mundo, né? É justamente a identificação com esses papéis que nos trazem muito sofrimento e a gente não se dá conta disso. Então, encontrar esse centro é extremamente fundamental, não só para a nossa jornada como buscador espiritual, mas para nossa civilização, para a humanidade isso é fundamental. Porque o ego humano já causou muitos problemas e já está na hora da gente, como civilização, encontrar um lugar que transcende isso, que vai além disso. Não é que exclui, a gente não está excluindo o ego. Ao transcender o ego, a gente está transformando ele em algo disfuncional, que nos traz muito sofrimento, para algo mais funcional, algo prático e colaborativo com o todo. A inteligência da consciência sempre opera em direção ao bem comum. Vê se não é exatamente isso que a humanidade está precisando hoje. Então a gente precisa, como buscador, encontrar isso, e a gente precisa, como civilização, encontrar esse despertar na gente. Despertar para a nossa natureza comum. Então a consciência é o nosso denominador comum como espécie. A gente precisa encontrar isso dentro da gente. Só que não é um processo tão fácil. É um processo simples, mas ele não é tão fácil. Por quê? Porque existe a força de um velho hábito de muito, muito, muito tempo. Então, para a gente descondicionar esse hábito, é por isso que eu estou fazendo esse retiro, para ajudar os buscadores a descondicionar esse hábito e deixar a experiência de despertar mais fluida. Tem uma estrutura, passo a passo, com ensinamentos muito profundos, que vão trazer uma clareza incrível para a tua jornada. Vai aprender a lidar com o ego de uma forma muito prática, muito simples. Tenho certeza absoluta que vai te ajudar enormemente. Então é otaviofattori.com/o centro. A gente vai trabalhar com um problema real. Então vai ser um passo a passo, onde tu vai trazer um problema real que tu vivencia. E a gente vai passo a passo estruturando, descobrindo as passagens secretas e depois vivenciando os portais de transformação até chegar no centro do labirinto. Vai ter vivência musical, vai ter meditação guiada, vai ter exercícios, vai ter um monte de coisa legal.